tema da minha pregação hoje é a queda da Babilônia. A gente vai terminar aí o capítulo 18 hoje. Apocalipse 18, 9 vai dizer assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela. Grande, quando virem a fumaça do seu incêndio, ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando aqui. Olha para cá, por favor. Lembra? Na última quarta-feira eu terminei dizendo que a Babilônia não é um lugar físico, mas é um lugar onde pensamentos iguais ao do diabo e aquilo que não condiz com a Escritura permanece. Isso é Babilônia, é um conceito mais amplo, não tem a ver com uma cidade, com um lugar, mas sim com uma crença em geral, com uma linha de raciocínio, com uma linha de pensamento. No versículo 4, é dito assim, olha, saiam daí, retirem-se dali, porque todos serão destruídos. Eu deixei bem claro que retirar-se da Babilônia, para mim e para você que somos cristãos, não é ir ao monte, como os monges iam, pensando que assim resolveriam o problema, porque o problema não estava no lugar físico, o problema estava no coração. Então há como sim a pessoa sair da cidade, da prostituição, de lugares terríveis, ir para um monastério e ainda assim o mundo acompanhar. Por quê? Porque retirar-se da Babilônia é ser guiado pelos valores da palavra. Tanto é que em João capítulo 17 vai dizer, olha, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, mostrando que mundo não tem a ver com essa questão física e estrutural, a qual muitos pensam que a Escritura diz. Eu e você devemos sempre lembrar que nós vivemos aqui neste lugar físico conhecido como mundo. Inclusive, muitos dos pensamentos mundanos estão inseridos na sua mente, na igreja, na escola, em todos os lugares. E o mandamento para mim e para você é, mesmo vocês vivendo neste mundo, vocês devem pensar de forma diferente. Viver diferente de como o mundo vive. E o mundo aqui ele é simbolizado por uma prostituta que oferece prazeres ao seu cliente. E exatamente o que a sociedade, o que o mundo tem para nos oferecer. Prazer, status, fama, sucesso. Bens materiais que em si não são maus, mas às vezes eles são usados de uma forma errada. E o caminho é sempre morte. E como eu disse na última pregação, o destino, como diz a Escritura, é virar carniça, morada de chacais e destruição. É isso que vai acontecer com aqueles que ainda assim permanecem com um tipo de pensamento mundano. Resumindo então, quando a Escritura diz aqui no capítulo 19 que a Babilônia caiu, o capítulo vai dizer assim, e as pessoas que usufruíam de todos esses prazeres que o mundo oferecia, elas ficaram desesperadas. Esse é o termo, ficaram desesperadas por conta da tamanha destruição aconteceu com ela. Porque eles viram, olha, nós que desfrutávamos tanto destes prazeres, de repente estamos sem chão. E se isso foi destruído, nós também seremos destruídos. Para mostrar para mim e para você que não adianta. Aqueles que investem toda a sua vida apenas em coisas aqui deste mundo, eles sempre serão frustrados, sempre serão angustiados. É por isso que o ímpio é o bicho mais tolo que existe, porque ele gasta toda a sua força, toda a sua inteligência, todo o seu dinheiro para que ele possa ter prazer, sucesso e conquistas aqui. E o que a Escritura diz é que este lugar vai ser todo destruído, assim como todos que pensam desta forma. É tão interessante que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em que sentido? Eu e você, como filhos e filhas de Deus, nós podemos ter esperança nesse mundo, claro. Podemos ter esperança de que a gasolina baixe, não há problema. Podemos ter esperança de darmos um futuro melhor para os nossos filhos, dar uma condição de vida melhor para a nossa família, conquistar coisas materiais, não há problema nisso.
O que a Escritura condena e o que Paulo diz é, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a isso daqui, se nós colocamos todas as nossas forças aqui, aí sim a Escritura vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, meu querido, você investir apenas neste mundo é você investir no Titanic, sabendo que ele vai afundar mais cedo ou mais tarde. Então, quando a Escritura diz que todo esse sistema de pensamento, que ele vai ruir e ser destruído, Jesus ele afirma isso de forma categórica, ele dá certeza. Tão certo quanto eu vim e cumprir todas as profecias, assim também irá acontecer. Era para que eu e você, de fato, ficássemos atentos e não fôssemos seduzidos, porque constantemente é isso que seremos, seduzidos. Mas calma aí, mas o prazer é tão bom, mas a droga é tão boa. Meu querido, se droga fosse ruim de tudo, ninguém usava. Olha, eu lembro de uma irmã, que ela era de nossa igreja, ela dizia, pastor, se tem um negócio que é bom, é maconha. Ô, gente, é do capeta, mas é um negócio bom que o capeta fez. Nunca experimentei, graças a Deus. Mas se fosse tão ruim, você acha que as pessoas usariam? Não usariam. Se a bebida fosse tão ruim, se o relacionamento íntimo, fora do casamento, fosse tão ruim, você acha que as pessoas permaneceriam assim? A fama, o sucesso, se isso fosse ruim de tudo? Tem a sua parte boa, só que não podemos esquecer que é um prazer efêmero, né? Ele tem pouca duração. E eu quero passar alguns princípios aqui então. Primeiro é o seguinte, os prazeres do mundo perecerão. Olha o versículo 11. Apocalipse 18, 11. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho e toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim, de madeiras muito preciosas, de bronze, de ferro, de mármore. Ele continua falando mais várias outras especiarias. Mas olha o comecinho do verso 11. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mais uma vez, todas essas mercadorias aqui, que aparentemente são coisas luxuosas e de valor, que nós vemos hoje, é apenas uma forma simbólica de Deus nos mostrar de como o mundo tenta nos seduzir. E através de riqueza, de ouro, de prazer, de sucesso. É assim que a prostituta constantemente vai tentar nos seduzir. E cristãos passarão por tentações. É um engano você achar que, olha, a partir do momento que eu me converter de verdade, eu nunca mais serei tentado. Meu irmão, é um absurdo. Uma vez eu conversava com um rapaz, ele disse assim para mim, olha, pastor, eu não sou tentado de forma alguma mais em relação à mulher. E o rapaz casado de novo, né? Falei, das duas, uma, ou você virou anjo, ou você está no outro time agora. Porque faz parte da natureza pecaminosa, infelizmente, sermos tentados. Seja pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Somos tentados em tudo. E cristãos sempre serão. O livro Peregrino, de John Bunyan, que nós já ensinamos aqui na igreja, tem uma parte fabulosa onde fala que cristão e seu companheiro, eu não lembro se é fiel. É fiel? Na Feira da Vaidade? É? Cristão e seu companheiro fiel, eles estão passando na Feira das Vaidades. E a Feira das Vaidades é um lugar onde todo peregrino passa. Peregrino, né? Que somos nós, aqueles que estão peregrinando nesse mundo e voltarão para Deus. Fala, inclusive, que o nosso Senhor Jesus Cristo passou na Feira das Vaidades, só que não adquiriu nenhum produto do qual eles ofereciam. E tem uma parte muito interessante que John Bunyan diz assim: pode ser encontrado nesta feira todo tipo de mercadoria, casa, terra, negócios, empregos, honras, títulos, países, reinos, concupiscências, desejos, e toda espécie de prazeres e valores carnais. Tais como prostitutas, também ali podem ser encontrados constantemente enganos, jogos, diversões, roubos, mortes, mentiras. E ele cita inúmeras coisas, que é o que está aqui em Apocalipse 18, do versículo 11 até o versículo 13, para mostrar que esse mundo ele não pode nos capturar de forma literal, mas ele vai constantemente nos oferecer tentações para que nós venhamos a cair, a tropeçar. É isso que diz a Escritura. E o sentido original da palavra vaidade, em Eclesiastes, é justamente algo vazio. Lembra quando diz?
tudo é vaidade? Todas as coisas são vaidade? Para mostrar para mim e para você que tudo isso que o mundo oferece sempre vai ser vazio. Pode ali, como eu disse, ter um prazer momentâneo, mas sempre vai ser seguido de um vazio. Eu lembro uma vez de ver uma reportagem de uma medalhista olímpica, depois de anos treinando para ir para a Olimpíada, e ela ganhou, primeiro lugar, medalha de ouro. E alguns meses depois entrou em depressão. Ora, por quê? Porque ela viu o grande objetivo da minha vida era este, agora que eu o conquistei, para que eu vou viver? Qual o sentido da vida, sendo que eu já consegui tudo aquilo que eu poderia conseguir? É por isso que talvez o pobre ele é um pouco mais feliz. Porque o pobre sempre tem sonhos, sempre tem desejos. Ele quer às vezes trocar de carro. Você imagina o Cristiano Ronaldo não tem esse problema. Quero trocar de carro. A última vez que eu vi carro esportivo, ele tinha 20, não é 2 não, 20. Vocês já viram o videozinho que ele entra com o menininho dele na garagem? Adivinha qual carro do papai está faltando aí? E o molequinho para lá e para cá não acha. E depois eu acho que ele encontra, se eu não me engano. Agora na nossa casa de pobre. O filho chega na garagem. Nossa, pai, que espação, o que aconteceu? É o único carro que tinha, não está. Nós temos esse anseio de melhorar. É por isso que talvez a gente não desiste tão fácil. Agora imagina essas pessoas que já conquistaram tudo. Normalmente quando se chega no topo, a tendência é cair. Por que muitas mulheres são vaidosas? Porque elas são vazias por si só. Eu não estou dizendo, irmã, pelo amor de Deus, hein? Vai deixar o sovaco crescer agora, pelo, não se maquiar mais, não tem nada a ver. O problema são mulheres que apenas querem se embelezar para serem objeto de desejo de outros. Para que as pessoas possam olhar e dizer, ora, tudo que eu queria. Eu lembro uma vez uma revista, uma atriz muito famosa aqui no Brasil, e ela já tinha saído com os homens mais bonitos que talvez este solo já produziu. Eu comecei a ler o currículo do inferno dela, né, dos homens que ela tinha saído. Falei, gente, esses caras aqui é top, hein? Mas sabe o que foi interessante? Depois de sair com vários homens e não encontrar amor em nenhum braço, ela disse assim, eu só queria ser amada. Ela encontrou prazer, companhia, mas amor de verdade não, porque tudo é vazio. Este mundo é vaidade, ele está batendo a mim na sua porta diariamente. Repare, se você for honesto com você, verá que muitas das nossas aquisições ou sonhos de aquisições é simplesmente para mostrar algo para alguém. É simplesmente para impressionar alguém que talvez não está nem preocupado com a gente. E a gente está lá batalhando, porque, não, eu não posso ficar para trás. O mundo está aí à nossa porta do mesmo jeito. O produto vai estar lá, como diz a Escritura. Só que não haverá mais compradores. Por quê? Os ímpios serão destruídos. E os homens que sobram, os homens de Deus, as mulheres de Deus, não se interessam por esses produtos mais. Segundo princípio, já estou encerrando, bem curtinho hoje. Segundo princípio, a glória se transformará em vergonha. Olha o verso 15. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com ela ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e lamentando-se, e dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, púrpura, de tecido vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Se enriqueceram com o seu luxo, estes daí ficarão de longe, chorando em tormento. Todo aquele que desfrutou dos prazeres que este mundo oferece. O que a Escritura diz que o fim deles é lamento, choro, tristeza e destruição. Hoje, pessoas como nós, cristãos, homens e mulheres que decidem ser fiéis a Deus, hoje nós somos destinados não à glória, mas à vergonha. Se você for um cristão genuíno, não espere ser aplaudido pelo mundo. Espere ser combatido pelo mundo. O nosso Senhor Jesus, quando veio a esse mundo por conta de sua fidelidade ao Pai, o que ele recebeu não foi uma coroa de ouro, mas foi uma coroa de espinho. O que ele recebeu não foi aplauso dos homens, mas os homens
zombando dele, dizendo: ei, glutão, beberrão, tem demônio. Você consegue imaginar? Falando isso a respeito do nosso Senhor, é um endemoniado. Hoje é isso que nós vamos receber. Foi assim com o nosso Senhor. Em contrapartida, os ímpios de hoje vivem vidas aparentemente regaladas, de glória em glória, e parece que nada dá errado. Parece que tudo que eles fazem, eles prosperam cada dia mais. Eu vi esse dia uma reportagem sobre o filho do ex-presidiário cachaceiro lá, que não pode falar hoje em dia, né? Você sabe quem que é, né? O filho dele lá, então, ele estava num iate. Mulheres de tudo que é lado, bonitas. E depois ele estava no seu carro, importado, que bebe horrores, dizendo assim: eu não estou preocupado com o preço da gasolina. Por mim, que aumente mais, assim pobre não anda. É assim que nós vemos hoje. Nós pagando, às vezes, um alto preço por conta da nossa fidelidade. Em contrapartida, o mundo parece que só avança. Até que, olha o verso 17. Pois numa só hora foram destruídas tantas as riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe e olhando para a fumaça do seu incêndio clamarão: que cidade é semelhante a essa cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, por causa das suas riquezas. Todos que possuíam navios no mar se enriqueceram e em apenas uma hora foi destruída. Aqui, é claro, não é uma hora literal. É para mostrar que todo esse prazer que o mundo oferece, que as pessoas usufruem sem buscar a Deus, se esquecendo do Senhor, em instantes, acabará. Como diz a Escritura, no abrir e fechar de olhos, todos esses prazeres cessarão, toda a aparência de glória vai esvanecer, e o que a Escritura vai dizer é que esses serão comidos de verme. Eu gosto dessas expressões porque elas servem justamente para abrir os nossos olhos para quão horrível vai ser o fim. Não que vai ser literalmente assim, mas para que nós tenhamos uma noção do quão sofrível vai ser para aqueles que por vezes tiveram a possibilidade de ouvir a palavra do Senhor e mesmo assim não se dobraram. Ímpios, ricos, não passaram de vermes. Ou como diz Shakespeare, né, em Hamlet, serão pratos diferentes do mesmo cardápio, mas todos serão destruídos. E é uma verdade absoluta. O meu e o seu sofrimento, ainda que dure anos, a Escritura diz que o nosso sofrimento ele é passageiro. Pastor, mas calma aí, eu não tenho uma semana, um mês de sofrimento. Eu tenho tido uma vida de sofrimento. Ainda que você sofra 70 anos, 75, que é a média que a gente vive aqui. Já contei para os irmãos, né? Uma irmã aqui na nossa igreja, ela, aos 7 anos, tomou um tiro de um primo brincando com uma arma de chumbinho aqui do lado, vazou o outro e perdeu a visão por completo, dos 2 olhos. E ela, uma senhora hoje já, um dia ela conversando comigo em lágrimas, sem enxergar: por que minha vida é tão sofrida? Por quê? Por que isso teve que acontecer justamente comigo? E eu me esforço para ser fiel, para fazer o meu melhor. Por quê? Eu disse a ela: irmã, ainda que você esteja sofrendo há 70 anos, o que são 70 anos comparado com a eternidade, comparado com a glória, comparado com um tempo que não se conta mais? 70 anos não são nada. Então, mantenha-se firme, fiel a Deus, que este Senhor ao qual esses olhos fechados hoje não veem, um dia os seus olhos vão se abrir diante do Rei da Glória, e então você não vai lembrar nem um pouco de todo o sofrimento que você teve. E foi uma vida muito sofrida, de fato. Mas assim como o sofrimento do cristão é momentâneo, a glória do ímpio também é. Ah, pode ter certeza. Por mais que eles tenham uma vida toda de alegria e de prazer, isso também vai passar rápido. Ímpios que fizeram grandes coisas, nós lemos aqui, né, no verso 17, pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros, todos os que
trabalhavam no mar, ficaram de longe, olhando, lamentando-se. Por que ele usa a ilustração do mar aqui? Não tinha avião na época, não tinha carro. E os Lusíadas de Camões, a maior obra literária da língua portuguesa, ela vai contar justamente o feito absurdo de Vasco da Gama e seus marujos ou marinheiros saindo rumo ao desconhecido. Porque lembra, antes as pessoas acreditavam que a Terra era quadrada, né? Você caía, ou que era plana. Apesar que uns acreditam hoje também, né? Acreditavam que você ia chegar no fim, ia cair e acabou. Então eles saíam, não tinham GPS, não tinham. Eles saíam de fato sem saber se voltariam. E muitos não voltavam. Por isso, muitos eram tidos como heróis. Heróis. É por isso que até hoje nós contamos o caminho das Índias, onde Vasco da Gama descobriu este caminho. A Escritura diz que até esses homens, que fizeram grandes feitos para a humanidade, aqueles que inventaram os remédios que curavam de doenças aparentemente incuráveis até o momento, aqueles que fizeram as coisas mais tecnológicas possíveis, o cérebro mais inteligente, mas que não se dobrou diante do Senhor, que a Escritura diz, é que esses virarão comida de vermes. E para encerrar, terceiro, o mundo deixará de existir. Versículo 21, você acompanha comigo? Um forte anjo levantou uma pedra, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e jogou-o no mar, dizendo: a grande cidade Babilônia será jogada com a mesma força, e nunca mais será achada. Isso daqui é mais um símbolo de que isso de fato aqui vai ter um fim. Este mundo vai ter um fim. Nós temos dia após dia a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Porque o fim está próximo, é o que diz a Escritura. O sangue dos cristãos que tem sido derramado durante séculos, e muitos morridos de forma injusta. Aqui neste mundo, eu e você não devemos ter tanta esperança da justiça ser feita. Infelizmente. Eu vi esses dias uma matéria a respeito de cristãos no Oriente Médio, homens e mulheres, assim comuns como nós, em praça pública, sendo colocado dentro de sacos plásticos bem grossos, não sei se alguém viu isso daí, amarrados e deixados na praça, espalhados, para que eles pudessem se asfixiar dentro do saco e morrer lentamente. Isso é o que acontece. Justiça teremos nesse mundo? Eu não espero. Mas a Escritura diz que um dia sim, o nosso Senhor virá e fará justiça por completo. Todos esses que morreram crendo nele, morreram com a fé nele, estes serão recompensados. E todos estes que não creram, desaparecerão, assim como essa pedra jogada no mar. Não haverá, meu querido. Depois vai dizer, né? Não haverá mais artífice, não haverá mais flauta, não haverá mais cântico. O que ele está dizendo é que até as músicas que este mundo às vezes trazem um pouco de prazer para um ímpio atribulado, que às vezes acontece, o ímpio está atribulado lá, dele põe aquela musiquinha, ai, essa musiquinha me acalma. A Bíblia diz que todas essas coisas, não haverá nem mais arte, nada. Todas essas coisas serão destruídas. O que vai restar para os ímpios é apenas solidão e desgraça. Nem luz haverá, vai dizer a Escritura. Nem se ouvirá a voz do noivo mais. Olha o verso 23 para encerrar. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti. Pois teus comerciantes eram nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Os homens tiveram inúmeras chances de ouvir o Evangelho. Seja através de uma mensagem como você está ouvindo, seja através de uma rede social, seja através de um vídeo via WhatsApp, Instagram, Telegram, seja lá o que for. Ainda que os homens não tivessem esses recursos, ainda assim Romanos vai dizer, o homem é indesculpável. O homem tem a obrigação de olhar para a natureza e ver Deus se manifestando através da natureza.
Porque você precisa ser muito ignorante, acéfalo, burro e os adjetivos aí para acreditar que este mundo veio do acaso. Que uma explosão gerou ordem. Sai, meu querido, lá da sua casa mesmo. Viaje uma semana e volte. Eu duvido que as coisas estarão em ordem. Duvido. O tempo não gera ordem, o tempo gera caos. Porque a Escritura diz que o homem ele tem a obrigação de olhar este universo totalmente arquitetado de forma fina. O sol no seu devido lugar, nem mais perto, nem mais longe, para que nós não morrêssemos queimados, nem congelados. A lua, um pouco mais perto, tsunami todo dia, um pouco mais longe, as águas apodreceriam. O tamanho do nosso planeta é o tamanho exato para que haja vida. Se ele fosse um pouco maior, não conseguiríamos respirar. Então você olha o movimento de rotação, de translação dos planetas, nenhum se choca com o outro. Tudo de uma forma feita absurdamente meticulosa. E você diz, explodiu e parou tudo certo. Ah, tem que ser muito ignorante. Você tem a obrigação de olhar para a natureza e dizer, há um Deus por detrás disso. Quando você olha algo simples como um celular desse, você não consegue imaginar o seguinte, olha, estava lá na eletrônica e de repente o extintor estourou a panela de pressão da cozinheira e as peças se montaram e formou isso aqui. Ó. Se eu falasse para você que foi formado assim, você diria o quê? Pastor, você é louco, né? Isso aqui é fichinha perto do universo. E as pessoas acreditam que veio fruto de uma explosão. O homem é indesculpável. Indesculpável, vai dizer a Escritura. Ele ouviu, antes teve as 7 trombetas, várias vezes. Trombetas, pai, mãe, amigo, internet, zap, dizendo, busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E ele não deu ouvido. É por isso que o homem, ele deve ser punido. Pastor, mas Deus é amor. Exatamente, Deus é amor. Por isso ele precisa punir o homem mau. E a Escritura diz que de fato isso vai acontecer. Portanto, querido, como o mundo não é um lugar físico, eu e você devemos nos avaliar. Avaliar em que sentido? Nós podemos, por vezes, sermos membros de uma congregação, sermos cristãos atuantes, tocar, cantar, pregar e fazer todas as outras coisas. Ainda assim sermos mundanos. Para isso é necessário que você se autoavalie. O que dirige a sua vida? Com base no que você toma as suas decisões? É com base naquilo que a Escritura diz? Com base naquilo que o Senhor ordena? Ou com base nas suas ideias? O que te governa? É o princípio do dia do culto ser sagrado? Ou o princípio do dia do culto ser sagrado até que apareça um bico bem generoso? Daí eu corro para lá. O que é a sua vida? Será Deus? Ou será mamon? Será as riquezas? Será os prazeres deste mundo? Você pode frequentar uma igreja, como eu disse há anos, e ainda assim ser mundano. Até a sua própria igreja pode ser mundana. Você precisa avaliar. Como é a sua igreja? Qual que é a diferença do lugar que eu congrego para fora? Lá fora tem carnaval. Na minha igreja tem carnaval gospel. É assim? Se for assim, meu querido, você só está sendo enganado por uma plaquinha religiosa. Você continua sendo mundano do mesmo jeito. O homem que adere aos pensamentos mundanos, ele é a própria Babilônia, vai dizer a Escritura. São, às vezes, pastores que, por medo de perder a arrecadação, não confrontam pessoas que devem ser confrontadas em amor. Não para mostrar que é melhor de forma alguma. Mas quantas vezes eu já vi homens que, por medo de, olha, se eu apertar a espana, espanou, vai embora, o dízimo também vai. Não, deixa aí, né? E às vezes são aceitos pelos homens, mas reprovados pelo Senhor. Mas mundano também é você, que semana após semana, quarta, domingo, pequeno grupo, ouve constantemente a palavra do Senhor e ainda assim decide viver a sua maneira. Meu querido, se você ainda faz assim, arrependa-se
enquanto é tempo. Amém, meus irmãos?